Boa noite, a paz do Senhor. Hoje é dia 23 de abril de 2025, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Girobano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando por a preciosa palavra do Senhor, amém? Eu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que eu possa estar guardando, livrando, libertando, cortando um laço, desfazendo as obras das trevas, Pai. Guardando as nossas crianças, cobrindo com teu sangue, repreendendo as obras de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, aramandassuri, videcomanai. Guarda, Pai, esse irmão, essa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando. Aleluia. Que o Senhor possa estar cobrindo com teu sangue precioso, é o que eu te peço nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Igreja, a gente vai estar hoje em número 17, a vara de Arão floresce, amém? E o Senhor disse a Moisés, peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos, e escreva o nome de cada líder em sua vara. E diz assim, o Senhor disse a Moisés, peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos, e escreva o nome de cada líder em sua vara. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é sua santa e preciosa palavra, Pai, nessa hora, no momento, João 3,30, Pai, eu te peço que eu, a missionária Ana Girobano, desapareça, que o Senhor apareça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo sempre para falar aos nossos corações, porque o objetivo do canal João 3,30 é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, Senhor. Senhor, me ajude a pregar a tua palavra pura, como ela é, em tempo e fora de tempo. Me ajuda simplesmente a pregar a tua palavra, Senhor. Porque é a tua palavra que liberta, a tua palavra é o próprio Jesus, a tua palavra é a vida, a tua palavra é o caminho, a tua palavra é tudo, Senhor. Me ajuda, Deus, a ministrar a tua palavra. Eu sei que não tem sido fácil para mim, Pai. Tem sido uma luta espiritual, Ramanda Sudecomanai, mas me ajuda a pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo, como Paulo diz ao apóstolo Timóteo. Aleluia. Como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, né? Que prega em tempo e fora de tempo, né? Aleluia. Sabe, igreja, Aranda Sudecomanai, né? Paulo já advertia Timóteo, né? Que chegar tempo que o povo não queria ouvir a palavra, né? Ia criar comichões no ouvido. As pessoas querem ouvir fábulas, igreja. E a palavra do Senhor não é fábulas, a palavra do Senhor ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz. A gente não precisa como eu posso dizer, animadores de plateia. A gente precisa que a palavra ela seja pregada. É só isso que eu e você precisa. Que a palavra ela seja pregada em tempo e fora de tempo, né? Deus usa cada um de uma maneira, mas a palavra ela é a primazia de um culto, né? Um culto sem palavra não é um culto, porque o culto é para adorar a Deus, né? E quando a gente prega a palavra, a gente adora o Senhor, Amanda Sudecomanai, em espírito e em verdade, né? Às vezes tem mais louvor e isso e aquilo. Ah, o levita vai louvar. Ele não tem levita, igreja. Para com isso, que, por favor, ninguém é da tribo de Levi aqui. Tem adoradores que adoram em espírito e em verdade. A minha tribo de Levi já foi, tá? Não tem isso. Nem o povo de Israel e já foi, tá? Nós somos adoradores. Verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, como tá lá em João. No Evangelho de João. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés, peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos, e escreva o nome de cada líder em sua vara. Por que Deus fez isso? Porque a gente viu no capítulo de ontem, que a gente veio estudar, que Corá, ele fez uma rebelião. Por quê? Porque Corá, ele tinha inveja de Arão e de Moisés. Por quê? Porque Deus falava face a face com Moisés, e Arão, ele era responsável pelos sacerdotes. E o que acontece? Arão era responsável pelos sacerdotes. E o que eu até estudei com os irmãos, porque quando a gente vai em Números 3, a palavra do Senhor diz que a tribo de Levi é dividida em 4 partes, ok? A parte dos coatitas, as partes dos gersonitas, as partes dos meranitas e a parte de Arão e seus filhos que ficam responsáveis pelo tabernáculo e Moisés, que fala face a face com Deus, né? Os coatitas era o povo que ficava mais próximo da tenda do encontro. Por quê? Porque eles eram responsáveis pela mesa, pelo utensílio, pelas coisas que, como é que eu posso dizer? Eles eram responsáveis pelas coisas da mesa do Senhor, de dentro, eles eram responsáveis pela parte de dentro da tenda, ou seja, os coatitas eram o povo que ficava mais próximo de Arão e Moisés, porque eles viam, né, Corá, ele via tudo que Moisés fazia. Por quê? Porque os coatitas, eles ficaram responsáveis, tá lá, ó. Depois vocês veem em número 3, 27, tá?
os coatitas. Ele era o clã do lado do sul, porque era sul, norte, leste, oeste, ok? Então, no 31 diz assim, eles tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário, com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. Ou seja, né, Eliezer, filho de Arão, que era responsável, ele tinha ainda um líder que olhava, como é que eu posso dizer? Eliezer era responsável pelos coatitas, ok? E o que eu quero dizer para os irmãos? O que acontece? Por ele ser responsável pelos coatitas, ele era sacerdote, ok? E os coatitas, eles viam o que os sacerdotes faziam, né? O que Arão e seus filhos faziam servindo ali na tenda do encontro. Eu quero crer que com isso criou uma inveja sobre Corá, e ele não queria ser simplesmente um levita, um ajudante do sacerdote, ele queria ser o sacerdote. O sacerdote. O que ele faz? Ele faz uma rebelião e levanta... A gente vê que no capítulo 16, ele faz uma rebelião e levanta vários seguidores, né? Datã e Abirã, né? E os 200 líderes de influência, né? Que tinham lá, ele leva para si. E fora, né? Ou seja, ele incita, ele contamina o povo de Israel contra Moisés e Arão. Ele incita mesmo terrivelmente. E a gente vê, igreja, que aí tinha os coatitas, aí tinha os meranitas também, que ficavam do lado norte. Os meranitas, eles eram responsáveis por cuidar das armações do tabernáculo, da parte das armações, né? E as traves, as colunas, as bases, dos seus utensílios, de tudo que estava relacionado ali a esse serviço, aquela parte ali da estrutura. E ali, a gente vê também, e quem era responsável, né? E ele tinha um líder, né? E ele ficava ali responsável pelos meranitas. A gente vê também a parte das estacas e tudo. E os gersonitas, né, que tá no 3:21, eles cuidavam da parte de cuidar de toda a parte da tenda, das cortinas, então assim, ou seja, quem ficava mais próximo tanto do tabernáculo eram os coatitas, tá? Nem era os gersonitas e nem os meranitas, porque os gersonitas cuidavam das cortinas, os meranitas cuidavam da parte das armações da tenda. Simples assim, vamos resumir assim, tá bom? E isso fez com que ele tivesse inveja, gente. Gente, criou uma inveja no Corá tão grande que ele não suportava saber que Arão era sacerdote, ok? E Eliezer, né, que era responsável por responder pelos coatitas, sendo sacerdote, aposto que ele via ali tudo, né? Provavelmente ele percebia ali o comportamento de Corá, a inveja de Corá. Mas então foram divididos em clãs, né? E tinha a parte importante do tabernáculo, que só quem poderia ficar dentro da tenda do encontro, chegar próximo da mesa e das demais coisas, era quem? Arão, né? O sacerdote Moisés. Vamos voltar para Vara. Então, ele fez ali... Corá, ele fez uma revolução tremenda. Nisso morreu mais de 15 mil pessoas, tá? Foram mais de 14.700 ali israelitas que morreram, porque a fúria de Deus se acendeu contra eles, tá? Por eles rejeitarem ali aquilo que Deus havia feito com o sacerdócio de Arão e Moisés. E Abirão e sua família, né? E a família de Datã também morreu todinha. A terra abriu e comeu eles vivos, tá? Isso aqui você vai estar vendo no 16, versículo 30, 31 em diante. E também os 250 israelitas, né, que eram líderes influentes da comunidade, também morreram, tá? E, igreja, me chama a atenção que a família de Corá, quando a gente dá um estudo, a gente vê que a família de Corá, ela não estava envolvida, né, nessa rebelião de Corá, tá? Porque mais pra frente a gente vê que os filhos de Corá, tá? A gente vai ver no 26 ali que a família de Corá ainda continuou a sua descendência. Então, a descendência dele, os filhos dele, provavelmente tinha certeza quem era seu pai, não se envolveram com a rebelião de seu pai, tá? Então, isso é muito importante a gente ressaltar. E a gente vê que aí Deus, ele fala, né, para Moisés, eu disse a Moisés, peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos, e escreva o nome de cada líder em nossa vara, para eles saberem, assim, tipo assim, para eles entenderem que fui eu que escolhi Arão. Chega de rebelião, Deus teve que fazer isso, igreja.
Na vara de Levi, escreve o nome de Arão, por quê? Porque Levi, ali, Corá, tinha feito toda aquela rebelião, então era na vara de Levi que ali tinha que colocar. Pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Depositas na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá. A vara de quem Deus escolher, né? Tá aqui, ó. O Senhor fala assim. No 5. A vara daquele que eu escolher florescerá e eu me livrarei desse constante queixa dos israelitas. Não, vou me livrar, porque tá demais. Esse povo reclama, eu levanto uma autoridade, o povo se rebelia contra a autoridade. Então, assim, chega, é a última vez. Eles vão ter que entender que eu escolhi Arão. Simples assim. Como sacerdote, eles não estão respeitando o sacerdócio arônico? Como assim, se eu escolhi, né? Porque o sacerdote representava o povo diante de Deus, né? Então, a gente vê lá que tinha todos os sacrifícios rituais que tinham que ser feitos em fazer o sacerdote, ok? Que fazia ali o ritual perante o Senhor. Assim Moisés falou aos israelitas e aos seus líderes, dizem-lhe, deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões, flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas na presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. E eles viram a vara de cada líder e pegou a sua. Então, assim, levou. Então, eles mesmos viram, né? Então, aqui, ó. Cada um pega a sua. E qual vara floresceu? A de Arão. Igreja muito lindo, né? Tipo assim, já era. Eu escolhi Arão. Então, aquele povo, eles não tinham mais que ficar se rebelando. Eles não tinham mais que ficar questionando aquilo que Deus havia decretado. Ok? E aí, diz aqui no 10. E o Senhor disse a Moisés, ponha de volta a vara de Arão em frente da arca e das tábuas da aliança para que seja guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim para que não morra. Então, assim, você lembra que Arão fez, né? Quando a ira de Deus se acendeu, ele foi, pegou o incensário, correu ali, né? Para defender o povo, né? Ele se botou na frente, assim, não intercedendo por igreja. É muito lindo. Por quê? Porque Arão, né, quando ele foi ali, ele fez o papel do sacerdote, intercedendo pelo povo. Ele, Moisés, intercedia. Deus queria destruir o povo no 16 por causa da rebelião, tá? Deus fala para Moisés aqui, ó, no versículo 16, 44, o Senhor disse a Moisés, saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Então, Deus, assim, ele estava disposto, tá, a acabar com esse povo. Por quê? Porque o povo era rebelde demais. O povo era terrível. O povo só queixava, o povo só reclamava. Aquilo que Deus fazia, eles queriam ter dono, né? E ainda mais achava a gente sempre tinha alguém no meio para trazer contenda, né? Então a gente tem um exemplo aqui que o Velho Testamento, né? Aquele povo escolhido de Deus passou por situações adversas. Igreja, pensa eu e você na graça. Quantas pessoas falsas, invejosas, né? Mentirosas, perseguidoras tem dentro da igreja. Eu mesma, eu já cansei de sofrer perseguições e inveja dentro de igreja. Então era que eu falo assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, né? Porque não é fácil. Igreja, é muita coisa. Mas quando Deus escolhe, tá escolhido. Você entende? E Deus ainda manda, deixa lá, ó, perto da arca ali, a tábua da aliança vai ficar junto, para eles entenderem, tá? É uma aliança perpétua, fui eu que escolhi, acabou, né? E a gente sabe que dentro da arca da aliança tinha as tábuas, né? Os 10 mandamentos, tinha o maná que Deus enviou no deserto para o povo e tinha, né, a vara de Arão que floresceu. Tudo ali mostrando que foi Deus quem deu. Foi tipo assim, eu dei o maná no deserto para vocês, eu dei os 10 mandamentos e eu dei Arão como sacerdote levítico. Então, fui eu que dei, né? Foi eu que dei, né?
E é assim que vai. Vamos conseguir terminar aqui no 12. Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Então eles tiveram medo, né? Medo, mas não temor, porque esse povo, igreja, sempre estava se rebelando, né? A gente vê que esse povo ele fez a mesma coisa no 16:41. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo de Israel, né? Sempre o povo queixando. E Arão e Moisés sempre intercedendo pelo povo. Igreja, o verdadeiro servo de Deus, ele não tem seguidores, tá? Ele tem pessoas que intercedem junto com ele a Deus pelo povo de Deus. Seguidores tem quem quer plateia. Né? Quem quer ser aplaudido tem seguidores. Quem quer tomar o cargo do outro lugar do outro tem seguidores. Né? A gente viu aqui, né? Nesse contexto aqui, que Corá, ele levantou seguidores para si e que incitaram o povo, né? Totalmente diferente de Jesus. Jesus, ele tinha seus seguidores, seus discípulos que o abandonaram quando ele, né, precisou no seu melhor momento. Todos seguiam Jesus enquanto Jesus era o Jesus. Na hora que ele foi crucificado, todos o abandonaram, né? E Corá aqui, né, a gente vê que é algo terrível, igreja, tá? O que ele fez foi, assim, uma rebeldia terrível. Mas eu fico feliz porque é um exemplo de que um pai que não tem compromisso com as coisas de Deus e tem filhos que têm temor de Deus, a sua descendência continua, né? Foi o que aconteceu aqui com Corá, tá? Eu tô falando isso porque a gente vê que no capítulo 26, do 8 ao 11, né? A família de Corá não aceitou a sua inveja e teve os filhos deles, continuou, né? Mas o de Datã e Abirão não, morreu, tá? Foi influenciado por Corá, né? Mas seus filhos não se deixaram ser influenciados, né? É o homem de Belial, vamos dizer assim. Ai, igreja. Conforme eu falei na palavra, eu viajo, viu? Eu viajo. Eu sou amante da palavra do Senhor. Eu amo, assim, eu sou. Minha filha falou assim, ela falou comigo: mãe, a única coisa que você lê é a palavra do Senhor. Eu falo: minha filha, porque a única coisa que me importa é ler a palavra do Senhor. Oi, filho, vai tocar de roupa. Quando eu não leio a palavra do Senhor, que é o que é a minha primazia, alguma coisa relacionada à minha área de psicóloga. É só. Então, assim, e leio alguns livros, assim, só se for muito interessante mesmo. Mas eu não gosto de misturar a palavra de Deus com coisas humanas, porque a palavra de Deus, ela é espiritual, é o mistério do evangelho, né? Então, assim, eu não gosto. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Aí eu vou pegar livro, é a palavra e pronto, acabou. É somente a palavra. Só as escrituras, amém? Deus abençoe vocês que é na paz e tem aí uma quarta-feira, um final de noite abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que é na paz. Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, amém?